nossos clientes são municípios. O Estado não existe, isso no caso do Estado, isso dá 6. Não existe Estado sem município. Então a gente tem que estar lá na ponta, né? Só uma coisa que a gente discutiu bastante no grupo, porque na hora de fazer a apresentação, a discussão acabou não vindo. Quando a gente começou a citar a questão da gestão compartilhada nesse espaço regional, foi até assim, trazendo o cenário atual da questão do COAP, desse fortalecimento das redes, da contratualização, que a Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, ela acaba se vendo assim, no papel tradicional daquele de supervisão. Agora, a gente tem uma relação ministério-município muito mais forte, muito mais direta. Então, em alguns momentos, me corrijam se eu estiver errado naquela discussão que a gente teve, que o Estado meio que fica assim, e agora? Onde eu vou agir? Aí alguns, igual a Sara trouxe o exemplo lá do Rio, que já está se organizando na lógica do apoio institucional, do apoio matricial, que é uma forma do Estado se inserir nesse contexto. E lembrando também que a região, ela não é simplesmente um braço do Estado, mas lógico que a gente vê em vários lugares, em várias experiências, que isso acaba acontecendo. Vem uma pauta de cima para baixo, chegou do Estado, não por culpa do Estado, mas às vezes até por conta dos municípios que não se apropriam da sua proatividade naquele cenário regional. Então, lembrar também, considerar que a região é um conjunto de municípios que estão ali, né? Fortalecer e considerando a autonomia que esses municípios já têm, né? E analisar isso. Não é um braço do Estado, mas sim uma gestão, um cenário que envolve vários atores, que foi o que a gente conseguiu tentar fechar para poder trazer ali na apresentação. Eu só queria acrescentar, porque assim, eu não sei os outros colegas, mas eu não tenho a experiência da maioria de vocês. Eu trabalhei no nível municipal e está compartilhando com vocês, e todo esse relato traz à tona aquela realidade que hoje eu vivencio enquanto articuladora do Estado de São Paulo. E quando vocês falam a coisa não chega na ponta, realmente não chega, né? A partir do momento que eu comecei como articuladora, eu pude entender isso, porque 21 anos eu fui enfermeira da atenção básica. E quanta coisa eu desconhecia nesse período. Então, quando a Márcia faz a provocação assim, quando o município não quer, como estimular? Então eu fiquei pensando, meu Deus, nós somos trabalhadores do SUS, né? O gestor assinou um termo de defesa do SUS. Grande parte das ações que desenvolvem na atenção básica são com recursos SUS. Então, como ele pode não querer? Né? Então, assim, esses espaços, essas rodas de conversa, de fato, tem que acontecer, né? Então, a gente fala assim, o como fazer é o que todo mundo quer saber. Mas se nós não começarmos de alguma forma, se a gente não começar realmente escutando o usuário, escutando o funcionário, a gente não vai aprender a fazer. Né? Então, eu gostaria só de colocar assim, eu achei maravilhoso esse momento, eu não estava nem preparada para vir, a Luísa me achar vamos ver. Porque o modelo é assim, ninguém tem a pretensão de sair com nada pronto daqui, né? Mas eu sei que é a grande angústia. Eu falo lá no estado de São Paulo, gente, só muda o endereço mesmo. O problema é igual e todo mundo quer saber como fazer, né? Mas eu acho que é do pequeno que nós temos que começar mesmo. Se lá na atenção básica, se nós queremos dar o glamour, lá a gente fala assim, cadê o glamour da atenção básica? Se eu quero que o glamour da atenção básica apareça, eu preciso começar de baixo, do alicerce mesmo, né? Dando oportunidade para aqueles usuários saber assim, o que está acontecendo no cenário da saúde hoje? Às vezes nós nos importamos muito em falar siglas e a gente não está preocupado em saber se o usuário está entendendo, se o profissional da saúde está entendendo o que está acontecendo no cenário da saúde. Quanto mais o usuário. Eu gostaria só de apresentar isso. Só algumas coisas que a gente viu aqui, ó, modos de compensar. Como fazer se o Estado não quer, o município também não quer. Não, ou uma ou outra, às vezes são os dois, né? É difícil. Se o Ministério não quiser. Aí gostei. Não, mas, gente, eu acho que sempre alguém quer, né? Sempre alguém quer, no Estado ou no município. Então, eu acho que a gente se apropriar de quem quer, a gente se aproximar de quem quer e fazer do limão a limonada. Né? Então, acho que esse é um pouco do... E isso, pelo menos assim, o que eu estou pensando aqui, não sei o que as colegas do grupo acham, mas a gente não pensou isso no grupo, né? A gente pensou
todo mundo querendo, já que é o ideal, né? Mas assim, eu acho que, Sara falando, acho que não fazia todo mundo nada. A gente encontra isso, todo mundo aqui já encontrou isso, encontra no seu dia a dia. Né? Às vezes o gestor não quer porque ele não sabe nem o que existe para ele querer. Né? Porque às vezes a gente encontra gestores que não sabem nada, assumem ali e não sabem nem o que é saúde. E a gente precisa ir se aproximando e trabalhando. Eu acho que quando tem também o norte das secretarias ou das outras instâncias, você consegue trabalhar melhor com os municípios e galgando. Eu acho que é apostar no que a gente acredita. Eu acho que é o meio que a gente está fazendo aqui hoje. Né? E a questão da transversalidade da AB. A gente não falou só em organograma. Nossa intenção no grupo não foi discutir organograma, mas o quanto é importante a atenção básica ser transversal nesse contexto, assim, da gente comentar isso, porque tem estados, ou deve ter secretarias, não sei, que não tem isso no organograma. Se não tem, eu fico pensando, né, que legitimidade tem, ou que valorização tem, que nem no organograma está. Quer dizer, é um ponto para a gente questionar, mas é claro que o organograma não garante. Eu acho que o que garante é o debate, a constituição disso, em conjunto e no meio das gestões e dos colegiados, né? Para a gente tentar garantir a transversalidade da atenção básica nesse contexto aí. Da Edicárcia por mim, eu até falo, senão eu vou ficar bem quietinha. Pode ser? Obrigada. Eu queria primeiro fazer 2 agradecimentos, né? Primeiro agradecimento a este maravilhoso grupo crítico que nos encontra. E o segundo é o professor Gastão e a sua equipe que nos passaram 5 folhas de discussão de problemas irresolúveis e fizeram que a gente, em 1h30, discutisse, fizesse organograma, trouxesse. Então, assim, agradecemos muito essa tarefa e, assim, cumprimos com tudo. Vocês vão ver aqui que está tudo resolvido. Nós fizemos tudo. Não precisamos mais resolver nada. Junto com os dois outros grupos resolvemos tudo, né? Então, assim, para a gente passar um pouco a discussão que o grupo fez, não chegamos a conclusão quase nenhuma. Discutimos, conclusão nenhuma, conseguimos juntar algumas falas, estamos trazendo as falas e esse grupo crítico maravilhoso vai nos ajudar em tudo. Né? Então, assim, o que a gente pensou? Primeiro, nós discutimos como que nós íamos fazer o nosso processo de trabalho. Folhas brancas no chão, Edicárcia de um lado, vamos trazendo, vamos caçados dos outros grupos, porque o Ministério ninguém quis ir. Daí, né, já fomos. Então, assim, o que a gente pensou? Problemas e fragilidades. As propostas do Ministério da Saúde estão distantes da realidade dos municípios. Essa foi uma questão que o grupo trouxe após as discussões de como é que estavam se dando os processos, né? Então, se pensou também que nós, enquanto Ministério, porque nós estávamos lá enquanto Ministério, precisaríamos fazer uma revisão do nosso papel, a questão da indução de políticas, escutar os estados e municípios, para que esses estados e municípios, porque a gente já teve a fala aqui dos estados e dos municípios, colocando, às vezes, as dificuldades que têm de implementar as questões. E a gente levantou isso também. Então, para que os estados e municípios consigam executar as propostas, elas precisam ser construídas com esses atores na construção, né? E assim, até foi uma fala que eu levantei daquele texto que foi passado para a gente, que a gente leu, que é o papel, as políticas do Ministério, como que o Ministério vem se colocando ao longo dessa temporalidade, assim, né? Então, era o grande executor, depois com a Constituição, com as leis orgânicas 8080, 842, ele vai deixando de fazer determinadas questões e vai passando a assumir outras. E até a palavra indutor foi eu que trouxe para o grupo, e o grupo continuou nessa discussão em função do texto, né? Então, o Ministério da Saúde, indutor de políticas públicas,
E daí, assim, políticas públicas em que o recurso ainda continua sendo o grande foco, né? E reformular a forma de pactuação de repasse dos recursos, potencializar os municípios. E uma questão que a gente levantou também, né? Eu não sei se vai estar nos próximos slides, porque daí a gente foi juntando, mas assim, a legitimidade, ou assim, não é nem a palavra legitimidade, mas quando a gente discute com o CONAS, quando a gente discute com o CONASEMS, será que isso está legítimo para que a gente possa dizer, ó, a política está legítima porque foi discutida com o CONAS e o CONASEMS? Só. Foi uma discussão que ficou em aberto no grupo também, né? O Ministério da Saúde deve ser o indutor de políticas. Como fomentar o fortalecimento das vozes dos municípios? E a questão do Estado, que também foi colocado aqui, né? Sou eu que estou com... Até isso a gente aprende, é coisa chique, né? Como lidar com as instâncias que não querem fazer ou não sabem fazer a gestão da atenção básica? Foi uma discussão que... Resposta pura, está aqui, ó. A resposta. Né? Tá claro. Claríssimo, né? Bem claro, né? Está aqui assim, ó. Porque a gente discutiu, a gente conversou como nós vamos lidar com essas instâncias. Porque elas existem, elas estão na roda, elas fazem parte da arena, elas estão ali, que mais ou menos foi colocado pelos dois outros grupos, né? Algumas coisas que o maravilhoso grupo crítico trouxe também, né? A questão de, a gente tem a iniciativa privada, a gente tem outros espaços que podem estar perdendo com isso. Como lidar, como trabalhar essas questões, né? As dificuldades dos municípios de propor propostas para a construção de políticas, que foi o que a gente acabou de discutir aqui, né? Baixa capacidade técnica, 80% dos municípios com menos de 20 mil habitantes, e, além disso, também com a capacidade técnica, com acúmulo das pessoas, elas entram nas secretarias nem sabendo que os blocos de financiamento são seis. Portaria é uma coisa que, meu Deus, passou, ninguém sabe disso, né? Então, essa é a força de trabalho que a gente tem, né? Necessidade de melhorar a comunicação para ouvir e instrumentalizar as gestões municipais. Eu estou tendo a oportunidade de ser gestora municipal pela primeira vez. Estava brincando agora. Eu estou sem comer e sem dormir, porque o nervoso é tanto, as coisas são tantas que... E assim, ó, e é dessa atenção básica que a gente está falando, né? A senhora poderia fazer o favor? O Ministério deve ser formulador, indutor das políticas públicas. Ele deve fortalecer essa questão da capacidade técnica. Ele deve considerar as diferenças do saber. Mas deve ser fortalecido para ouvir as necessidades estaduais e municipais. Pensar nas limitações das execuções nesses dois níveis. E disso fazer também a sua agenda, né? E rever algumas amarras para o repasse de recurso. Exatamente isso que a gente acabou de discutir com os outros dois grupos, né? Atenção básica entre seus objetivos visa promoção e prevenção. Essa foi uma discussão que a gente levou, até tem a pessoa do grupo, depois pode se colocar, se não se sentir contemplada. Assim, a gente na atenção básica que não só isso, mas isso precisa ser pensado, que é a promoção e prevenção. Senão, todo o nosso discurso de que se nós não fizermos promoção e prevenção, a gente vai ter que montar um hospital em cada esquina. Vamos ter que ter... Só que se isso não for feito na atenção básica, a gente vai ter que fazer um hospital em cada esquina, né? Pensar em como o município não perder recursos por falta de médico. Essa discussão foi uma discussão bem forte no grupo. Por quê? Porque se não tem um dos profissionais, no caso, se usou um médico, mas se não tem um dos profissionais, não tem o recurso. Mas a atenção básica, como é que ela pode ser feita da mesma forma com os profissionais, né? Então, foi uma discussão que, nossa, eu acho que a gente investiu quase 1 hora de discussão nisso, e podem ver, a resposta está aqui, ó. Clara, né, professor? Então, assim, considerando as ações, né? Momento de transição, pensar caminhos de como executar as propostas do Ministério, a atenção básica e por que as interrogações. Porque quando a gente pensa em atenção básica, a gente pensa em vários aspectos, vários grupos, várias caixinhas
como é que a gente vai fazer com que as caixinhas, elas consigam se conversar, consigam se entender, consigam romper as paredes das suas caixinhas e comecem a trabalhar na lógica de redes mesmo. Grupo, a resposta está aqui. Tá? Cogestão para dentro do Ministério, integrar as diversas áreas, né? Essa é uma fala que não foi só do grupo, é uma fala recorrente de que cada área faz o seu sistema de informação, agora temos o ESUS, mas cada área faz o seu sistema de informação, cada área faz a sua ficha, a equipe tem que preencher a ficha de todas as áreas, todo mundo faz, as fichas não se conversam, e daí a gente tem o CIS-PNI, a gente tem o CIS-VAN, a gente tem o CIS, né? Isso é falar em não foi falado no grupo. Cogestão para dentro, isso já falei, presença do Ministério próximo dos municípios, apoio. É assim que a gente vai fazer? Nós vamos fazer apoio? Daí, uma das folhas brancas, a gente colocou apoio. Apoio, não se sabe se é apoio. Apoio, que apoio? É esse apoio que a gente está pensando? Como que a gente... Vamos colocar profissionais nossos, nós somos ministério, em cada estado para discutir como que a gente vai fazer isso, né? Como estabelecer essa relação entre ministério, secretarias estaduais, interesses e poderes? Os nossos afetos, os nossos saberes, os nossos poderes, a tríplice inclusão, né? Necessidade de empoderamento da gestão da atenção básica nos estados, é uma questão que precisa ser fortalecida, né? Aumentar o investimento na qualificação dos coordenadores da atenção básica e a necessidade de articulação interfederativa na gestão do apoio, aproximar o Ministério dos Estados para o apoio aos municípios, planejamento e cogestão ascendente, formulação, implantação, acompanhamento e avaliação. Trabalhar, quer dizer, coisa pouca, bem fácil de fazer, está tudo resolvido aqui, né, bem tranquilo. Trabalhar o desenvolvimento das capacidades dos executores do nível do Estado e município e diminuir a distância que existe entre o Ministério da Saúde por meio, a gente pensou o apoio como uma ferramenta extremamente, uma forma de fazer, não é uma ferramenta, potencial para que a gente consiga fazer isso. Discutimos muito essa questão que foi levantada pelo grupo, a questão das forças políticas, né? Essa questão de como vai se dar os processos se você tem grupos que querem, grupos que não querem, cada um que entra numa roda tem o seu objetivo, como é que você vai fazer? Essa construção precisa ser feita, né? E uma questão que foi discutida, a exaustão, foi a questão dos nossos espaços de pactuação já viciados. Como é que a gente dá conta de espaços que a gente diz legítimos e que a gente tem CIV, a gente tem CIR, a gente tem conselhos, esses conselhos, essa CIV e essa CIR, estão dando conta de discutir as coisas? A gente colocou, foi usada a palavra pelo grupo, a palavra de espaços viciados. Então, a necessidade de fortalecimento desses espaços, de oxigenação desses espaços, né? E até se pensou, vamos criar novos espaços, foi levantado inclusive o exemplo da Rede Cegonha, que foram feitos fóruns ligados à Rede Cegonha de construção de novos espaços, né? Isso aqui é coisa da Edicárcia, que é Cresens, né? Porque o Estado do Paraná trabalha com... o Estado do Paraná, ele tem uma instância que são os COSEMs regionais, eu até anotei aqui para falar bem bonitinho. Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde. É uma instância anterior ao COSEMS no Estado do Paraná, né? Aumentar a participação dos técnicos nos espaços de discussão, né? E a influência das eleições. Aquela questão que foi levantada no outro grupo, o desgaste dos investimentos das políticas e execução. Obrigado pela atenção. Para complementar, se me permite, e acho que algumas questões que ficaram bem vivas mesmo no debate eu queria ressaltar. Acho que uma das questões primeiras, na percepção mesmo do grupo, acho que foi bem gentil, mas acho que o grupo teve dificuldade de se colocar como vitrine, né? Então, desse lugar
que repercute nesse debate de indutor, de formador de política, né? O quanto, acho que partiu mesmo o debate que circulou um pouco no grupo de como que é isso, né? É um lugar que concentra poder, que concentra financiamento, que tem ao mesmo tempo uma responsabilidade junto, né, estados e municípios, mas também uma concentração de formulação bastante intensa, né? E isso aliado justamente a essa última questão das agendas, da questão política, né? De como é a rotatividade, né, no jogo de poder entre as eleições municipais, estaduais e do governo. Então, assim, o tempo de formulação e execução, né, para manutenção, de formulação e execução é muito curto. Isso faz com que a máquina, a organização, tem uma necessidade de reprodução muito intensa, né? Então, elaborar, botar na rua e a energia de fazer isso acontecer, isso rodar, né? Que justamente dá pelo menos essa sensação do debate que eu tive, desse esvaziamento dos espaços de pactuação, né? Seja SIG, seja, né, os outros espaços. A gente até falou, para ilustrar melhor, a gente até falou de alguns espaços mais participativos, né? Fóruns abertos, então espaços que não necessariamente fossem para consensuar ou legitimar determinada política ou determinada formulação, mas que servissem, inclusive, como espaço mesmo, né, foi até utilizado pelo colega a palavra constrangimento daquilo que está colocado. Então, bota enquanto arena nesses espaços, não necessariamente para reproduzir o jogo político de pactuação, mas de acumulação dos atores, inclusive, né? Seja para que aquele ator, por exemplo, municipal, ele consiga pelo menos se inteirar daquilo para conseguir fazer algum tipo de debate ou algum tipo de adaptação na sua realidade, na sua território. Dizer que a gente vai, né, agradecer também, né, a participação, pela quantidade de perguntas que vocês fizeram, né, a gente viu que o debate foi muito intenso, né, mas isso também nos deixa num papel um pouquinho complicado, né, que vocês levantaram tantas perguntas, mas né, vocês roubaram o papel da gente, aí fica um pouquinho mais complicado para a gente, mas tem algumas perguntas que, assim, algumas colocações que foram colocadas, a gente pode jogar algumas perguntas, né. Tipo, vocês questionaram se é papel do Ministério ser indutor de políticas. Aí eu jogo uma pergunta, se não é o Ministério que vai induzir algumas políticas nacionais, quem seria? Né? Então, como é que, se não tem alguém que dá um norte, né, vai cada um para uma direção diferente, né? E aí também entendendo, né, que existe um grau de plasticidade, né, das políticas, mas aí é uma coisa, aí jogando a pergunta para vocês também, né? Se ele é ou não norte, né? Qual o grau de plasticidade que ele dá para as políticas, né? Não sei se vocês entenderam plasticidade, assim, como é que ele se adequa aos locais, né? Foi colocado também que o Ministério está distante, né? Aí eu também pergunto assim, como é que um órgão central ele vai estar tão próximo de cada município, né, de 5.000 e tantos municípios, né? Então, como é que é essa aproximação, né? Então, que a gente sabe que ela tem que acontecer, mas ela tem que ter um jeito, né? Porque a gente já tem dificuldade de chegar até próximo de alguns estados, aí pensando, né, em todo o apoio. Então, como é que é essa proximidade, né? Onde é que está esse sentimento? Aí também foi colocado, né, que o Ministério tem como política de indução a questão dos recursos financeiros, né? Então isso como forte indutor, né, de direcionamento da política. Mas aí também um questionamento, aquilo que o Ministério não induz financeiramente, né, muitas vezes não é discutido no Estado e nos municípios. Então, se o recurso não é a melhor forma, como fazer essa indução, já que normalmente esses assuntos passam batidos se não tiver um recurso financeiro para apoiar essa discussão, né? Também traz como pergunta.
vocês falaram também que o Ministério, né, assim, a sensação que aparece em vários, né, das falas é que tem um papel central mais distante das discussões, né? Mas aí, onde é que estão esses espaços da CIT, né, esses espaços, eles não estão sendo, eles não estão, assim, tendo participação, não está tendo representação, né? E o Ministério está sendo tão distante mesmo e, né, não leva em consideração essas discussões, ou essas discussões ainda são frágeis, né? Como é que vê isso? Foram várias perguntas. Eu vi vários questionamentos, digamos que eu vou assim, eu vou falando, apontando um pouco também alguns caminhos, né, da forma como eu enxergo. A gente fez a discussão no grupo, claro que a gente não vai ter resposta para tudo isso, mas assim, uma questão da distância também que me chamou a atenção, que vocês colocaram, a distância dos municípios, uma forma que o Ministério vem tentando trabalhar é na questão do apoio, está apostando no apoio institucional, uma forma de se aproximar dos municípios, do Estado, né, dos colegiados regionais, né, dessas diversas instâncias e desses diversos espaços. Agora, isso é uma aposta de que a gente tem um movimento mais de horizontalidade, tentando reverter um pouco a lógica vertical, como se institui as políticas. No entanto, a gente ainda tem um desafio muito grande, né, porque a gente tem diversas questões locais, já foi apontada, não vou estar, né, mais uma vez repetindo essas questões político-partidárias, mudança de gestão e tudo mais. Mas, assim, já foi colocado aí também, vocês repetiram, dos entes que não querem. Quando não querem, quando a gente tem essa dificuldade. Então, assim, o próprio apoio tem diversos desafios. Nessa aproximação de entes que têm autonomia no fazer, né, tem sido um desafio para a gente. Da mesma forma, acho que a gente ainda tem muito que avançar, né, porque no sentido de que a gente está pensando em horizontalizar essas relações, né, e pensando no Ministério, né, assim, eu não colocaria muito assim, uma questão dele ser o indutor. Eu acho que, de certa forma, induz sim, pela questão do recurso, como o Daniel, inclusive, colocou, mas eu queria colocar também de uma forma diferente. Como essas políticas podem ser, de fato, construídas, né, a partir dos municípios, dos estados, entendendo que, vou colocar aí uma visão que eu tive quando eu vi as demais apresentações também. Me parece que foi feita a discussão no nível local, falando no nível município, a nível, né, regional, a gente agora vem para essa, mas assim, às vezes eu não vejo onde esses pontos se tocam, onde toca a relação município-estado e governo federal. Aí isso aí foi uma coisa que eu não senti muito, que transversalizou a discussão, colocando essa impressão em relação aos outros também, e tentando pensar isso na perspectiva do apoio. Então, enxergar o município está dentro do Estado, o Estado está dentro do país, e aí a gente tem políticas nacionais, né, para serem discutidas, mas que a gente tem esses entes que têm autonomia. Então, a gente tem, de fato, esse desafio. Agora, eu coloco ainda a necessidade da gente estar discutindo mais e abrindo mais a questão para a discussão do apoio, né, inclusive a gente colocando uma apoiadora descentralizada do Estado lá em Pernambuco, né, e colocando assim que realmente a gente, quando vai para a prática, a gente tem dificuldade de chegar também, né? Eu acho assim, que a gente tem uma outra questão que é dessa legitimidade dos espaços, né, que são espaços legítimos de pactuação, como por exemplo a CIV, e as prioridades são discutidas lá. Acho que a gente tem esse desafio enorme ainda da gente estar repensando as formas de aproximação, aí vem novamente a questão do apoio. E é isso. Eu só queria resgatar uma discussão que a gente fez no grupo de análise crítica e que não apareceu muito nem aqui nessa discussão, nem nos outros dois grupos, mas acho que pode ajudar a gente a pensar um pouquinho daqui para frente nas respostas a vários questionamentos que a gente está colocando aqui que, na verdade, não tem resposta, né, nesse momento. E a gente discutiu muito em relação aos modelos. A gente achou que poderia ir por essa direção. O modelo de gestão, no caso, a gente colocou 3 lá, bastante discussão, terrorista, resultados e da cogestão, e eles complementam, eu acho, a ideia que a gente está trazendo do apoio, de como fazer o apoio, se o Ministério tem o papel de intuição de políticas, como fazer a formulação das políticas
para que chegue de uma forma mais legítima para o Estado e o município, mas isso a gente esbarra na questão dos modelos, né? Qual é o modelo de política, o modelo de gestão que está colocado para os locais? Tem um jogo de trabalho que o Ministério não lida tanto quanto municípios e regionais, que é a adaptação à realidade local. Então, a gente não trabalha tanto na perspectiva da realidade local, mas quando a gente induz e coloca uma política na rua e financia e coloca como um dos fatores de indução, o financiamento, a melhoria da qualidade, ou a valorização do trabalhador, né? E a gente coloca isso na rua, a gente tem que estar atento de que a gente está seguindo alguns modelos, a gente está construindo no campo de alguns modelos. Então, eu acho que só queria trazer essa reflexão e aí também levar de volta para vocês de como a gente vai pensar esse papel crítico dos modelos em relação a essa intencionalidade. Queria fazer só mais um comentário, comentário que, assim, dando os parabéns, né, para o grupo como um todo, que eu acho que o tempo que a gente teve para discutir nessa tese de doutorado, né, foi pouco, né, mas assim, trouxe vários questionamentos, várias discussões, foi muito produtivo nesse sentido, mas também assim, que eu acho que as diretrizes a gente tem bem claro, né, como falou, cuidado integral, né, atenção básica como ordenador né, do cuidado, né, e da rede. Mas assim, uma coisa que eu acho que falta também a gente questionar um pouco como a gente está fazendo isso, né? Então, fazer cuidado integral com 15 minutos de consulta é um pouco complicado. Então, o que a gente tem na prática é um pouco distante daquilo que a gente tem no ideal, né? Mas eu acho que a gente avançou muito nessa discussão do ideal, o que a gente quer, né? Porque os grupos vêm discutindo isso, está bem claro, mas eu acho que a gente questiona um pouco como está sendo feito a prática, né? E propor modelos, né? Eu acho que se tinha que ter, nos vários grupos, tanto local quanto regional, quanto no Ministério, propor um modelo, sinto um pouco falta disso, né? Eu não sei se vocês vão conseguir contemplar uma resposta a alguma coisa. Acho que, na verdade, a gente ficou na pré-tarefa mesmo, assim, o grupo ficou na pré-tarefa de, inclusive, por trás, inclusive, da primeira questão que foi colocada, né, desse papel indutor, na verdade, aí também distanciando um pouco do grupo, né, porque no debate aqui, acho que não tem dúvida que ele é indutor, né, e tem esse papel, essa responsabilidade, na verdade. Acho que a questão é na formulação de política, né? Acho que aí está o debate. O indutor ele acabou de falar aqui, dá um mínimo de prazos de indução de ações que a gente, né, envolve prazo, financiamento, e isso é a responsabilidade do Ministério enquanto, né, da estrutura que a gente tem hoje, né, da organização do município, Estado. E a questão é que acho que um pouco ficou na pré-tarefa, como eu disse, desse espaço de formulação, dos mecanismos para isso, que talvez dialogue um pouco com essa questão de qual é o modelo de produção das coisas, né? É de que a análise que a gente estava fazendo é que o tempo político, obviamente, daí não é só uma questão, né, técnica e político, mas assim, o tempo político dentro do ciclo para, né, reprodução da própria organização, né, enfim, de botar o carro na rua, às vezes, né, atravessa o debate de como eu construo isso para o conjunto dos atores. E daí, a crítica que, por exemplo, parte do grupo estava trazendo na discussão era de que os espaços colocados não necessariamente, a gente não pode deslegitimar os espaços, né, enfim. Mas hoje eles têm uma condução equivocada, enfim, pelo jogo das relações, enfim. O que a gente estava tentando, né, encontrar possibilidades é como a gente cria mecanismos de incluir nesses próprios espaços, com CIP e CIT, a verdadeira formulação, né, ou parte da, né,
de uma formulação que agregue realmente diversos atores e espaços que a gente possa, né, na verdade, contemplar a participação dos atores, né? E daí a gente só está falando, inclusive, dos gestores, né? Não está falando nem dos profissionais que também tem que trazer no debate, né? Na inclusão dos trabalhadores, na inclusão dos usuários. Então, quais os mecanismos que a gente consegue construir para isso, né? Que daí dialoga com a questão também das especificidades. Então, se a gente não consegue desenvolver esse grau, né, de formulação, a gente não consegue responder à diversidade de necessidades que a gente tem no país. A gente falou no grupo também. Eu sou do grupo, tá? Dois estados. Não posso estar. Você é do grupo? A gente falou no grupo uma questão que é a de, por exemplo, a gente pegou um exemplo, a saúde da criança. A saúde da criança, ao pensar a construção de uma política nacional para a compreensão integral da saúde da criança, que constituiu um fórum, né, um colegiado com representação das coordenações de todos os estados e todas as capitais para fazer o quê? É um fórum permanente que se reúne de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 2 em 2 meses, 4 de acordo com a necessidade, e que discute e faz. Está construindo a política e fazendo, tem o papel de fazer a construção e a implantação, o acompanhamento e reavaliação e avaliação dessa política. Então, quando jogar para uma CIT, tal, joga uma coisa que já teve antes toda uma preparação compartilhada, é lógico, com toda a dificuldade, porque no meio que estão discutindo isso, chega aqui e planta vitamina A, vocês já falaram do meio, eu falo disso, planta vitamina A, tá? Tem coisas que caem com uma certa verticalidade, lógico, mas tem o esforço de mudar isso para um compartilhamento da formulação, da responsabilização pela implantação, né? E esse fórum, esse grupo de coordenadores de todos os estados, de todas as capitais, é lógico, ainda são as capitais, agora não tem todos os municípios, o município tem pouco. Essa loucura de ter município assim, ó, já estamos nessa loucura. Mas está incluído pelo menos 27 estados, 27 capitais, discutindo, formulando, né? E junto com um apoiador do estado. Então, essa a questão que a gente chamou a atenção. No outro, incluir, por exemplo, outras, revitalizar os fóruns, criar os espaços para criar outros. O exemplo da semana com o fórum perinatal. E aí você traz você traz ONG, você traz um monte de outros atores. Isso cria uma possibilidade de uma outra conversa acontecer do que só ficar os mesmos conversando sem constrangimento. Quando entra uma ONG, quando entra outras entidades, constrange, tem maior chance de constranger a questão de taxa de cesárea, de não sei o que lá, né? Então, essa foi uma questão. A outra, a do apoio. Quer dizer, apostar no apoio é difícil. Como é que a gente fala a aproximação do Ministério para o território? A gente fala que são 5 mil municípios. E se fala do apoio, a gente pega o apoio e põe menos de um apoiador para ficar por 5, 6 estados, 3 estados, 4. Se um estado é uma altura, mas não tem um para estado, tem menos de um estado. Então, essa aproximação numa outra lógica também fica constrangida. Então, a gente está falando que apostar numa questão dessa também tem que mudar essa correlação. Se você aposta, como que você joga as fichas então ali, né? O apoiador nós vamos fazer apoio, então como é que a gente transforma isso e joga peso nisso efetivo que não seja alguém que tem que apoiar 3 estados, porque é impossível. Mas o apoio do Ministério deve estar focado no estado, não no município. Até porque não tem perna. Se o estado já tem dificuldade, não tem perna de fazer apoio no próprio estado, imagine o Ministério fazer apoio direto com os municípios. Isso é loucura, não vai dar. O que precisa é desenvolver uma política de apoio, empoderando os estados na sua capacidade de apoiar, para empoderar os municípios criando seus próprios apoios. Aí sim,
além daquela outra questão que estava tocando, por exemplo, já houve épocas que antes de fechar a política, programas e tal, as áreas técnicas participavam com mais, como é que se diz assim, frequência. Era consultada, vinha para o Ministério, reuniões, debates exaustivos, para depois o Ministério determinar, fechar a questão e pactuar no CONAS, na CID e tudo mais. Então, se a gente não participa disso aí, as políticas são desenvolvidas partidariamente para a implantação e depois convida os estados, municípios para a implantação, para apresentar tudo, é complicado, porque aquele que não for partidário, aquele que não entendeu a importância disso, ou ele cruza os braços e não faz, ou ele termina sabotando e está fora. Tá? E começa a ser um opositor à própria política do Estado, a nível federal. Poxa vida, fizeram só 1 minuto e meio agora, que coisa triste. Agora que vai esquentar? A ideia era o grupo apresentar, ele fazer a réplica agora e a gente vai abrir para a plenária. Então, você vai deixar. Desculpa, eu não sabia que você não ia ler. Sim, até para a grande maioria das questões já foi colocado, tem duas que ficaram em aberto aqui. Assim, enquanto a gente estava fazendo a discussão do grupo, uma das coisas que a gente podia anotar, e eu verbalizei isso no grupo, é que na hora em que a gente entra, na hora que a gente transita nos problemas, a gente consegue transitar muito bem. Nós todos falamos, na hora que nos era pedido pelo Gustavo, pelos apoiadores, assim, tá bom, agora como é que a gente vai fazer para que a gente faça enfrentamento em relação aos problemas? Silêncio sepulcral. Por quê? Porque isso são questões que a gente vai sentar, vai conversar. Vamos fazer esse tipo de discussão, vamos sentar na roda, vamos chamar o apoiador, vamos ver quem é que está a fim de discutir, a gente vai ter, e foi isso que eu coloquei, a gente vai ter que construir na roda a lógica que vai nos ajudar a suplantar os problemas, né? Senão não tem razão de ter roda, né? Então, assim, esse laboratório que a gente fez de 1h30 para resolver os problemas do SUS e da atenção básica, foi um laboratório bem legal, assim, né? Porque todos os problemas já não resolveu nada. E a questão dos saberes, dos poderes e dos afetos é uma coisa que está dada. A inclusão precisa acontecer, né? A gente precisa estar com os coletivos incluídos. E eu acho que isso os 3 grupos fecharam, né? A gente precisa incluir, a gente precisa discutir. E quando a gente inclui os diferentes, não vai sair o discurso da gente. Daí a gente se mexe na cadeira e diz, vamos parar de incluir diferente, porque senão eu não vou conseguir fazer isso nunca. Se eu incluir os diferentes, não sai nunca. E daí ainda o Carlos colocou, que bom que são diferentes. Eu disse, que bom que são diferentes, só que os diferentes virão com ideias diferentes, vão chegar para nós e vão dizer, eu quero hospital e eu quero exame de alta complexidade. O que eu quero é ultrassonista. Eu coloquei esse grupo. Ontem, na reunião do Conselho Municipal, o que os usuários pediram foi ultrassom, consultas especialista e abertura do hospital. Isso nos foi pedido. Então, assim, daí venho eu com o meu discurso sanitarista dizendo, não, vocês estão errados. Nós temos que ter atenção básica. Peraí, se a gente diz que o discurso do outro é legítimo, então vamos ver como é que a gente vai fazer com que haja legitimidade. Que foi o que foi levantado também aqui eu acho que foi pelo grupo do Estado, né? Então, assim, o que é que a gente vai fazer para que todos nós possamos sentar um pouquinho na ponta de cada cadeira, né? Que essa foi a questão que eu coloquei, e que daí, assim, eu não discuti com o grupo, mas como ninguém disse que não era assim, eu estou colocando como se fosse o grupo também. Era isso, obrigada. Vamos fazer 15 minutos de verdade de intervalo até as 4 e a gente abre para plenário, para as considerações do bastante. Beleza?